Seja muito bem-vindo ao Bom Dia com Poesia e Terapia. Eu sou Matheus Gentili e vou te conduzir pela aula terapia de hoje, cujo tema é o estresse da mãe é a ansiedade do filho. Um tema bem perigoso, bem interessante e muito importante. Hoje você vai aprender a proteger seu filho do seu estresse e também a diminuir o seu estresse. Quem sou eu? Matheus Gentili, essa pessoa aí, poeta, psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Meu objetivo é ajudar mulheres sobrecarregadas a reencontrarem a leveza, a alegria e a própria essência. Sou formado pela certificação Ítalo Marcilli, pelo Instituto Versates, pela Academy of Modern Applied Psychology, pela Neuroscience International Academy e estou cursando uma pós-graduação em Filosofia Aplicada pelo Instituto de Ciências da Mente e a formação em Terapêutica Tomista pelo Instituto de Psicologia Tomista. Isso além da minha graduação, que é em Letras, Habilitação Formação de Escritor. E foi através da poesia e da terapia de poesia, mais especificamente, que eu fui levado à terapia de modo geral. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo, tá certo? Hoje eu não vou conseguir olhar bem o chat, que eu tô com um problema aqui, que se eu mudar a tela deve dar erro, tá? Mas a minha amiga vai estar aí respondendo vocês no chat. Começando. Como o estresse dos pais afeta seus filhos? As crianças se desenvolvem e aprendem a ser e a estar no mundo, emulando, imitando o comportamento de seus pais. Como todos os animais, as crianças, em uma determinada idade, aprendem a se comportar, a estar no mundo, através do comportamento dos pais. E assim elas aprendem, por exemplo, a falar, a linguagem, que é uma coisa característica do homem, né, a língua. Elas aprendem, por exemplo, as feições de interesse, de alegria, de tristeza. Elas vão captando os comportamentos dos pais e imitando. Até em um certo momento elas começam a entender que quando elas se comportam dessa forma, acontece certa coisa. Enfim, vai se construindo desse modo a cognição infantil, tá? Então, evidentemente, se a criança vê a mãe estressada o dia inteiro e o pai ansioso, ela vai emular comportamentos de pessoas estressadas e ansiosas. E isso vai fazer com que ela seja estressada ou ansiosa, tá? Até porque grande parte das nossas crenças e dos nossos traumas são formados durante a infância, embora norteiem nossos pensamentos e nosso comportamento durante toda a vida, quando não tratados a fundo. Quando a criança vê a mãe falando coisas como rico é ladrão, é muito possível que essa criança tenha uma crença que se transforma em comportamento, em pensamento, tá? A nível consciente, que vai fazer ela ficar longe da riqueza, que vai a fazer desinteressada em estudo, em trabalho, em uma série de coisas. Porque rico é ruim. É isso que ela interioriza quando ela escuta que rico rouba, que todo rico rouba. E se não roubasse, não seria rico, certo? Como ela não quer ser uma pessoa ruim, ela não é rica. É mais ou menos assim que funciona. Quando a mãe fala para a filha ou para o filho, você faz tudo errado, há uma boa chance dessa criança
ter uma tendência ao perfeccionismo, ter uma preocupação excessiva com o que ela faz, como ela se porta, com a dedicação dela às coisas. E daí, logicamente, uma ansiedade se instaura, certo? Que no futuro pode levar a outras coisas, inclusive. Se ela tem essa preocupação de perfeccionismo, de ser o melhor possível, porque ela já tem uma insegurança forte dentro de si, e se isso se agravar ao longo do tempo, com outros tipos de episódios traumáticos, que eu chamo de trauma de reforço, é muito possível que essa criança desenvolva pânico. Criança ou adolescente ou adulto, tá? Porque o trauma fica, certo? Fica dentro de si, não morre. Não morre só com o passar do tempo, ele fica vivo dentro de si. Quando ocorrem outras coisas que se ligam a essa mesma crença, a esse mesmo trauma, ele vai se alargando, vai tomando espaço, vai ficando mais forte. Então, essa criança que era ansiosa pode virar uma adolescente com crise de pânico, pode virar um adulto com fobia social. Certo? É por aí. Mas enfim. Em um ambiente de estresse, nosso cérebro se prepara para duas situações possíveis: luta ou fuga, que são as duas reações básicas dos animais, né? Numa situação de estresse ou de tensão ou de medo, porque tem algum predador próximo, por exemplo, a gente se prepara. Quando eu digo a gente, eu quero dizer nosso sistema nervoso como um todo, se prepara para fugir pela sua existência ou para lutar pela sua existência, tá? E com isso ficamos em estado de alerta permanente, que é a principal característica da ansiedade. Portanto, ambiente de estresse é ninho de traumas. Você precisa gerar um ambiente melhor para o seu filho, certo? Apesar da sua ansiedade, apesar do seu estresse. Você tem que tomar cuidado com isso. Porque senão seu filho vai ser afetado. Muito afetado. Tá? Mas vamos lá. Vamos com calma. O que é o trauma? É um evento emocional de intensidade maior do que a saturação emocional do indivíduo. O que isso quer dizer? Que é um evento que desperta uma emoção com grande intensidade, com uma intensidade maior do que aquela que nós conseguimos entender, daquela com a qual nós conseguimos lidar. E isso tem uma tendência maior a ocorrer na infância, ou pelo menos a ocorrer mais vezes na infância, porque na infância nós ainda não sabemos lidar com nada, né? Ainda não entendemos nossas emoções, nem as emoções dos outros. Portanto, um evento que pode parecer bobo hoje em dia, como o pai gritando com a mãe, por exemplo, para a criança pode ser um evento traumático. Ela não sabe lidar com aquilo. Porque até aquele dia, os seus pais sempre mostraram muito amor um pelo outro e sempre deram muito amor para ela. E aí, de repente, mudou. A emoção mudou com uma intensidade alta e daí se cria o trauma. Claro que o trauma pode ser de coisas mais pesadas, certo? Como assédios, violência doméstica, coisas do tipo. Mas eu quis trazer esse exemplo para deixar claro que uma criança pode interpretar isso como um trauma. E que muitas vezes interpreta isso como um trauma, na verdade, tá bom? Não consegue ser resolvido internamente. Emoção e reação sempre ativas. O que eu quero dizer? Digamos que agora entre um tigre pela porta, aí onde você está.
você logicamente vai ficar estressada. E vai ter aquela reação que eu disse, ou de luta ou de fuga. Vai ficar tensa, taquicardia, uma série de coisas vão acontecer. Vermelhidão, temperatura alta e tal. Isso é normal. É uma reação absolutamente normal. Agora, digamos que isso aconteça, depois alguém leva o tigre embora. Mas se semana que vem, já sem tigre há um tempo, você ainda estiver sentindo medo por causa do tigre e essas sensações de pressão alta, de febre, de taquicardia, de angústia, de aperto no peito, você tem um problema, tá? Se isso acontece, o tigre foi um trauma que te marcou e está ativo dentro de você. Com essa emoção e essa reação física e fisiológica de ansiedade também ativa dentro de você. E você não consegue, sozinha, chegar nem na causa, que é essa memória, esse trauma do tigre, nem na reação, que é os sintomas de ansiedade. Taquicardia, pressão alta, temperatura alta, etc. É claro que, tomando remédios psiquiátricos e fazendo uma terapia convencional, você consegue algum tipo de resultado. Qual é? É mexer na reação, diminuir a reação. Diminuir os sintomas da ansiedade. Esse é o objetivo dos remédios psiquiátricos e da terapia comum. Diminuir os sintomas das patologias, mas nunca chegam à causa. Tá? E quando você diminui os sintomas e deixa a causa ativa, o que acontece é como se você tapasse a saída da panela de pressão. A pressão continua ali dentro. Só não está saindo mais. Só não está mais visível. Mas a tendência é que alguma hora exploda. Ou abra um buraco. Enfim, alguma coisa vai acontecer quando o problema, o trauma, não vê saída. Tá? É até um tanto quanto perigoso fazer isso sem cuidar da causa. Certo? O trauma é causa de diversas patologias como ansiedade, depressão, compulsão, toque, fobias, pânico, fibromialgia e tantas outras. Como proteger seus filhos? Voltando aqui, eu quero chamar a atenção a essa imagem que eu esqueci. Temos aqui uma criança, um filho, afetado por uma discussão entre pais. Esse momento representa a formação de um trauma. Ou talvez o reforço de um trauma, tá? Mas, de todo modo, um trauma. Isso aqui é representação do adulto, dessa criança adulto no futuro. Ele está gritando. Ele talvez seja esse homem aqui gritando com essa criança, tá? Com o filho dele. E ele está gritando, e ele tem essa raiva, e tem esse estresse, e tem essa ira dentro de si, porque essa criança aqui ainda está sofrendo. Dentro do cérebro, dentro do sistema nervoso do adulto. A criança está aqui, sofrendo e guiando as ações do homem adulto. É isso que acontece quando se tem um trauma. Você fica refém daquela criança dentro de você sofrendo. Quando você não trata, claro. Essa imagem simboliza bem como é o efeito de um trauma inflamado. Vamos lá. Como proteger seus filhos? O primeiro passo é você se tratar. Justamente para não ter mais esse ambiente de estresse na sua casa.
para o seu filho não ficar sujeito a esse ninho de traumas, tá? Além, claro, você se sentir melhor. Você precisa se tratar. Eu sei que você tem uma tendência de só cuidar dos outros e de não se cuidar. Mas você precisa se cuidar, senão você não vai conseguir cuidar de ninguém. Vai cuidar mal. Ou vai cuidar sem vontade, sem cuidado mesmo. Vai criar um ambiente hostil dentro de casa. Porque você se sente, muitas vezes, em uma vida que não te agrada, que é hostil à sua própria vontade, à sua própria essência, enfim. Você precisa se tratar. Não só por você, mas também pelos seus filhos. Não engajar em discussões acaloradas e brigas violentas na frente dos seus filhos, que é uma fonte abundante de trauma. Não falar coisas que firam a autoestima ou que calem a boca e oprimam as vontades dos seus filhos. Faça tudo com jeito e com calma, para que eles não sejam traumatizados. Porque o trauma desenvolve uma série de patologias, como a gente já viu, tá? E de crenças limitantes, crenças problemáticas. Isso aqui é importante. Deixe seus filhos chorarem. Deixa sempre chorar. E enche de amor. O choro é uma das formas que a criança, o adolescente, o adulto tem de lidar com um trauma, com um evento traumático, tá? Quando você interrompe o choro de uma criança, você está facilitando que o trauma se perpetue dentro dela, tá? O choro é uma forma de digerir trauma, então deixa a criança chorar. O que seus filhos devem fazer? Uma boa terapia que consiga desfazer o estrago feito em termos de crenças e traumas, ou impedir novos traumas. Aprender escrita criativa, poesia em especial, para fins terapêuticos. Autonomia emocional e autoconhecimento, que são duas coisas absolutamente importantes na vida como um todo mesmo, inclusive na prevenção de trauma, tá? Na prevenção também de escolhas erradas, na prevenção de muita coisa. Autoconhecimento e autonomia emocional são coisas absolutamente importantes para qualquer pessoa no mundo. Contato com grandes obras da literatura para o desenvolvimento do imaginário. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma criança, ou mesmo um adulto, conhece a vida de Jesus, por exemplo, ele tem uma possibilidade de santidade muito maior do que uma criança que não conhece a vida de Jesus. Quando uma criança conhece os heróis da mitologia grega, essa criança tem muito mais chance de cometer atos heróicos. Atos em que ela tenta salvar os outros ou tem a virtude da coragem, da fortaleza muito aflorada dentro de si. Enquanto que a criança que não tem essas referências, não tem isso. Tende, por exemplo, a covardia ou a se apequenar. Isso aqui é de uma importância enorme. Desenvolver o imaginário do seu filho. Tá? Inclusive, eu tenho um produto que tem ligação a isso, chamado Educação do Imaginário Infantil. Você tem interesse, pode falar comigo.
4, atividade física. É sempre muito importante, tanto para a mente quanto para o corpo. E se seu filho desenvolveu o corpo desde cedo, vai ser ótimo também para a autoestima dele. Então, faça seu filho fazer atividade física, coloque-o em contato com as grandes obras da literatura, faça com que ele aprenda escrita criativa, em especial de poesia, e coloque-o com uma boa terapia, tá bom? Com um bom terapeuta. Agora, vamos iniciar a sua terapia, rapidamente, na medida em que a gente consegue, dessa forma aqui, sem que eu possa te escutar. Vamos lá. Terapia de poesia. Preste atenção. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso, também, não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora, e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Alberto Caeiro. Eu não sei quanto você está acostumado com poesia, mas esse poema aqui é maravilhoso e tem uma profundidade muito grande. Vamos lá. Antes de tudo, cave é porão, tá? Porão. Que é basicamente o subsolo de uma casa. Não basta abrir a janela. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Por que não basta abrir as janelas? Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Vamos ver. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Agora já está um pouquinho mais claro, né? Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Por mais que eu esteja aqui com esse campo de visão todo aberto, assim, eu estou focado na câmera nesse momento. E a não ser que eu repare o que tem aqui nesse campo de visão, ativamente, né? A não ser que eu repare ativamente tudo que está aqui ao redor, como a garrafa que está atrás da câmera, a não ser que eu repare ativamente, eu não vou ver a garrafa, nem o tripé, nem a caneta, nem isso aqui, nem meus óculos, nem nada disso. Por mais que esteja no meu campo de visão, eu não vejo isso se eu não presto atenção. Se eu não presto atenção, eu não vejo. É isso, certo? Não é bastante não ser cego para ver as flores e as árvores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia. A nossa filosofia vem de pensamentos. Os nossos pensamentos vêm de crenças. E as nossas crenças vêm de traumas. É preciso também não ter filosofia nenhuma. É preciso também não ter pensamentos intoxicados, pensamentos viciados, pensamentos labirínticos, que vêm, antes de tudo, dos traumas, depois das crenças, até se tornarem pensamentos, certo? Que formam a nossa filosofia, nossa forma de viver.
nosso comportamento, nossas ações. É preciso não ter filosofia nenhuma para ver as árvores e as flores. Porque, com filosofia, não há árvores, há ideias apenas. Se o pensamento... Preste atenção nisso aqui tudo. Isso aqui tudo é muito relevante. É muito importante. Isso aqui pode mudar seu entendimento das coisas. Se eu tenho o trauma que a minha mãe falou que eu faço tudo errado, e a partir disso eu tenho a crença de que eu faço tudo errado, e a partir da crença eu tenho o pensamento de que fulano acha que eu faço tudo errado. Fulano, colega, tá? Eu não vou conseguir ver fulano. Não vou conseguir ver. Chamar de Carlos. Eu não vou conseguir ver Carlos. O que eu vou conseguir ver? Eu vou conseguir ver uma pessoa que acha que eu faço tudo errado. Que não é Carlos. Entende? Poderia ser Maria, poderia ser José, poderia ser o que for. Qualquer coisa. Porque eu não tô vendo nem Carlos, nem Maria, nem José. Eu só tô vendo essa pessoa que acha que eu faço tudo errado. Se eu tô com esse pensamento, com esse trauma, com essa crença, com esse pensamento na minha cabeça, ativo toda hora, como uma obsessão, não necessariamente como uma obsessão, mas se eu tô com isso na cabeça e já ligo isso para qualquer pessoa que esteja próxima a mim, eu não tô vendo as pessoas. Não tô. Eu tô fazendo uma projeção nelas. E tô pegando essa projeção como uma verdade. Sem que seja verdade, tá? Mas estou fingindo que é verdade. Da mesma forma, com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Ver uma árvore, tocar numa árvore, sentir uma árvore, é diferente de pensar em uma árvore. Completamente diferente. Completamente. E é mais diferente ainda de eu pegar e dizer que a árvore é a matriarca da floresta. Que já envolve um nível de abstração que distancia mais dessa entidade física chamada árvore, que eu abraço, que eu toco, que eu escalo, tá? Tô falando que é ruim? Não. Não tô de forma alguma. Tô só explicando o contexto aqui. Só explicando o poema com esse exemplo, tá? Tá falando que quando isso aqui tá muito abstrato e muito desgarrado da realidade concreta, isso aqui nubla a realidade concreta. Isso aqui fica entre a nossa visão e a realidade concreta. Tá certo? Por isso que eu não vejo Carlos, quando eu só vejo alguém que acha que eu tô fazendo tudo errado. Há só cada um de nós como uma cave. Voltando, com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave, como um porão. Com essas ideias dentro de nós. Certo? Há só uma janela fechada e todo mundo lá fora. Com essas ideias aqui, nublando o mundo. Como uma janela fechada. E um sonho do que poderia ser, do que poderia ver, se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Porque é outra abstração em cima dessa aqui,
abstração com abstração, que são tudo pensamentos que derivam das crenças, que derivam dos traumas. E quanto mais traumas negativos você tem, conscientes, você sabendo ou não, porque a grande maioria dos traumas se esconde no subconsciente, mais suas crenças são negativas, mais problemas de autoestima, de autoconfiança, de imagem, de ansiedade, depressão, de compulsão, de toque, de fobia, de pânico, do que for. Mais problemas você tem. E mais pensamentos negativos e nublados e acinzentados e oblíquos você tem que tampam a sua visão. Esse é o fato. E como mudar isso? Tem que começar no trauma. O ideal é começar no trauma. Porque baixando essa peça do dominó, o resto cai junto. A crença cai e o pensamento cai. Daí você se liberta, de verdade. No entanto, para baixar o trauma, para tirar o trauma da sua vida, você precisa de um tratamento específico. De preferência de hipnoterapia, como eu ofereço. Agora, para fazer sozinha, o que você pode fazer sozinha? Você pode buscar atacar os pensamentos primeiro. Evidentemente, você não vai se libertar de vez, porque o trauma vai continuar ativo, a crença vai continuar ativa. Você só vai tentar focar no pensamento para conseguir se desvencilhar um pouco desse entendimento negativo que você carrega dentro de si pelos traumas e pelas crenças, tá? O ideal é atacar o trauma primeiro, para depois a crença cair e o pensamento cair. Mas vamos falar só do pensamento, tá? Porque é o que você pode fazer sozinha. Não é fácil, mas você pode. Nunca se esqueça. Seus pensamentos são externos à sua essência. Tá? A sua essência não é formada por traumas, nem crenças, nem pensamentos. A sua essência é uma outra matéria, outra coisa. Tá? Seus pensamentos muitas vezes são mentirosos e nocivos. O que eu acho que é bem lógico, né? De acordo com o poema que acabamos de ler. E de acordo com essa explicação, que o pensamento se origina nas crenças que se originam nos traumas. Seus pensamentos derivam das suas crenças que derivam dos seus traumas. Você vive dentro de um labirinto formado pelos seus pensamentos. É isso. Cujas paredes são feitas de crenças. Né? E o cimento formado por traumas. Eu acho essa analogia um pouco melhor do que a do poema. Melhor não é melhor. É que eu mais uso. No fundo, todo mundo vive dentro de uma bolha ou dentro de um labirinto, formado pelos seus próprios pensamentos. Porque sempre tem esse véu entre nós e a realidade concreta, tá? Sempre existe um véu. E assim, além disso, a realidade concreta é uma parcela da realidade. A realidade também é formada por amor, por justiça, por bondade, por ódio, por maternidade, por paternidade, irmandade, caridade. Tudo isso é abstrato e tudo isso é parte da realidade. Porque todos nós sabemos o que é, todos nós vemos acontecer, mas ainda assim são coisas abstratas. Tá? Enfim.
Vamos lá. Você não é seus pensamentos. Eu espero que isso esteja claro com essa construção de raciocínio que fizemos aqui. Você não é seus pensamentos. Lembra disso aqui tudo que está escrito? Lê aí. Isso tudo é muito importante, é muito relevante. Isso tudo pode mudar muita coisa na sua vida e na vida dos seus filhos também, tá? Vamos lá. Como não ser refém dos próprios pensamentos? Lembrando disso aqui tudo. E aqui vão algumas sugestões, talvez mais específicas. Você precisa de clareza. Você precisa entender os pensamentos que você tem, quando você tem, por que você tem, tá? Você precisa de clareza. E você precisa de autoconhecimento, que tem a ver uma coisa com a outra aqui. Sabendo, por exemplo, em que situações vem determinado pensamento. E como conseguir clareza e autoconhecimento? Com escrita criativa de poesia, principalmente. Poesia é a forma de expressão mais potente que existe. E é, sem dúvida, a melhor forma de expressar sentimentos, pensamentos, emoções. Tudo isso é a matéria-prima da poesia, abstrações. Não é à toa que tem tanto poema sobre amor, tem tanta letra de música sobre amor. Nada disso é à toa. A poesia, ela possibilita essa clareza e esse autoconhecimento justamente por essa facilidade de expressão que só ela tem. Então, uma recomendação que eu faço aqui já é: escreva poesia. Escreva poesia para ter clareza sobre as coisas, sobre quem você é, autoconhecimento, sobre onde você está, sobre quem você quer ser, sobre o que você está passando, sobre o que você pensa, sobre as suas crenças. Escreva poesia. Você precisa entender as suas emoções. Quando elas aparecem, por que elas aparecem, a que pensamentos elas estão conectadas, associadas. Tá? Isso tudo é muito importante. Porque às vezes, resolvendo a emoção, o pensamento já não tem aquela força toda. Certo? E às vezes, quando vem um pensamento, você já vai saber a emoção que está ali por trás dele, pulsando. E como buscar resolver isso através da emoção. Você precisa mudar sua perspectiva. Por quê? Porque assim você sai dessa coisa aqui do véu. Eu com esse véu aqui não consigo ver o que está aqui. Mas você consegue ver essa mão aqui tranquilamente. O anel que está aqui, você consegue ver isso tudo. Porque você está em uma outra perspectiva. Certo? Se eu mudar a perspectiva e olhar daí, eu vou ver um ângulo novo meu, que eu não estou vendo agora. Que vai me dizer coisas novas sobre mim, sobre a situação, sobre tudo isso. Isso é tudo muito relevante. Tudo muito importante para você dominar de alguma forma e não ser refém dos próprios pensamentos. Nem da própria ansiedade, nem do próprio estresse, nem da própria depressão. E assim conseguir criar um ambiente melhor para você e para o seu filho. Né? Proteger ele de certas patologias. Isso tudo você já pode fazer com o que eu estou passando aqui. Né? Certo? Com esse entendimento, com a poesia, pode te ajudar demais. E o que eu recomendo para entender as emoções e mudar a perspectiva? Além da escrita de poesia, que também serve para isso, eu recomendo a leitura dos poemas certos, que é uma coisa que, inclusive, impulsiona a escrita criativa de poesia.
Ler poemas de outras pessoas, os poemas certos, facilita muito a mudança de perspectiva e o entendimento de emoções. Até porque você vai perceber que não é só você que tem as emoções que você tem. E também vai perceber que dá para contornar essas emoções, dá para transformar essas emoções em outras coisas. Enfim. E o que eu recomendo que você faça para conseguir ficar fluente, ter facilidade nessa parte terapêutica de escrita de poesia e de leitura dos poemas certos? Eu recomendo que você faça o Poesia Cura, que é um programa terapêutico que eu desenvolvi, sobre o qual falarei mais daqui a pouco, tá bom? Lá você vai ter os poemas certos, que eu mesmo separo e levo, e você vai ter as instruções corretas, os melhores exercícios de escrita criativa de poesia para os fins aqui elencados, terapêuticos, evidentemente. Além disso tudo, o que mais você pode fazer para não ser refém dos próprios pensamentos? E agora a gente vai mais fundo. Você precisa descobrir seus traumas. Você precisa resolver seus traumas. E você precisa criar novas redes neurais. Rede neural é uma coisa que acontece no cérebro, né? Formada de neurônios, a rede neural. E o trauma equivale basicamente a um neurônio. Isso aqui é uma coisa meio grosseira, tá? Mas veja assim, o trauma equivale a um neurônio. Os traumas de reforço equivalem a outros neurônios. E eles juntos vão formando uma rede neural. E essa rede neural formada por traumas é o que causa, por exemplo, ansiedade na sua vida. Depressão, pânico, etc., o que for. Essa rede neural formada por traumas. Quando eu pego o trauma primário aqui, que causa ansiedade, por exemplo, e faço a dessensibilização desse trauma, resolvo esse trauma, desinflamo esse trauma, toda essa rede neural aqui perde força. A corrente elétrica que passa por aqui não vai ser tão atraída por essa rede neural, porque ela está sem força. Criar uma rede neural nova em cima dessa antiga, mais forte, evidentemente, por ser mais nova, vai fazer com que todo o impulso elétrico que passe por essa parte do cérebro vá por essa nova rede neural, de forma que a antiga fique desativada por completo, para sempre. Tá? Essa é a importância de criar uma nova rede neural, depois de descobrir e resolver os traumas. Agora, esses 3 últimos itens você não consegue fazer sozinha de nenhuma forma. Até porque para descobrir e resolver os traumas, você precisa de uma atenção que você não consegue ter. Porque precisa de atenção forte no consciente para se guiar por esse caminho e forte no subconsciente para conseguir fazer o que precisa. E aí não dá, teria que ter 80% e 80% aqui. E daí dá 160% e não 100%, certo? Precisaria de fato de um hipnoterapeuta fazendo essa parte consciente para que você subconscientemente consiga descobrir e resolver os traumas com as instruções do hipnoterapeuta. É assim que tem que ser. E depois ele tem que passar exercícios e mais uma série de coisas para criar as novas redes neurais. Só para deixar claro, no estado de vigília, que é esse em que eu tô e você tá, a gente tem aproximadamente 80% da energia no consciente e 20% no subconsciente. E no estado de hipnose, 50% da nossa energia fica no consciente e 50% no subconsciente, tá? E, enfim,
A hipnose é propícia para descobrir e resolver traumas. E o consciente é propício para dar instruções para quem está em hipnose fazer essas coisas. Porque aqui precisa de um pensamento estratégico, mais intelectual, e aqui precisa de fato de liberdade do subconsciente, de energia para ele. Enfim. Como conseguir essas 3 coisas? Com tratamento pedras em escadas, que é o tratamento que eu ofereço, com o objetivo justamente de resolver patologias através da resolução de suas causas, dos traumas, tá? Vamos lá. Poesia Cura é o seu momento diário de leveza, de paz e de reconexão com a sua própria essência. É um programa terapêutico constituído de terapia de poesia, hipnoterapia e neurociência. Exercícios terapêuticos diários, encontros semanais de terapia de poesia em grupo. Embora eu saiba que muita gente não gosta de terapia em grupo, esse aqui funciona muito bem. Eu chamo de roda de purificação marítima. E eu faço uma seleção de poemas e canções, normalmente com um tema próximo, como por exemplo a esperança. A gente lê, escuta e discutimos novas formas de entendimento sobre o tema específico. Justamente fazendo esse jogo de pontos de vista diferentes que a gente viu aqui que é necessário, né? A fim de realmente criar uma nova percepção. E tem toda uma troca de experiências, tem todo um novo entendimento que vai se inaugurando ali. É uma coisa muito bonita, muito legal. O preço do Poesia Cura, vamos chegar a ele. O preço da terapia comum, que é semanal, custa R$200 por semana em média, e dura 12 meses ao ano, é de R$9.600. Essa terapia comum, você sabe, muitas vezes não chega a lugar nenhum. Muitas vezes é só uma conversa. É só uma conversa uma vez por semana. O Poesia Cura é constituído de exercícios terapêuticos diários, com meu acompanhamento. E inclui esses encontros semanais de terapia de poesia em grupo. O Poesia Cura tem uma potência muito grande de mudar a sua vida, de te colocar em contato com a sua própria essência e com coisas mais altas, que a gente nem consegue perceber quando está com essa barreira na cara, com esse véu nos olhos. Coisas que estão muito além da realidade concreta. É uma coisa de reconexão, de fato, com a própria essência. Uma coisa que te dá asas, que te liberta da mediocridade. É maravilhoso. Enfim, R$9.600 ao ano é o preço da terapia comum. A minha vontade para o Poesia Cura é botar o preço de R$797 por ano, que equivale a só pouca coisa. Menos de R$100 por mês, parcelado seria quase R$80 por mês. Ou seja, no mês você gastaria menos da metade de um atendimento terapêutico. Né? Menos da metade. Um mês de atendimento terapêutico comum seria o preço todo do Poesia Cura, ao ano, de exercícios diários e encontros semanais. Mas eu quero deixar o negócio mais acessível. E quero realmente que o maior número possível de pessoas participe disso e colhe os benefícios do Poesia Cura e tenha esse contato com a poesia que é tão positivo, tão libertador, tão transcendente. E eu resolvi diminuir o preço para R$597, que é o preço que eu cobro hoje no Poesia Cura.
No entanto, até domingo, para você que está aqui hoje, eu quero deixar um desconto especial. Que já não dá para botar mais muita coisa, né? Porque já daqui a pouco chega a zero isso aqui. Lembrando que isso aqui é pagamento anual, equivalente a um ano. Resolvi fazer por R$ 497 ao ano. Ou R$ 50,80 por mês. Se você pedir uma pizza por mês, você está pagando mais caro do que fazer um programa terapêutico diário, com encontros semanais de terapia de poesia. Isso vai valer até domingo. E eu recomendo que você faça parte, que isso aqui é maravilhoso. Todo mundo que participa ama isso aqui. Bom, transformar pedras em escadas. Tratamento individual e personalizado baseado em hipnoterapia, neurociência e psicoterapia. Objetivo: resolver crenças limitantes e patologias como ansiedade, depressão, compulsão, etc. Como? Acessando, encontrando e resolvendo traumas que lhe bloqueiam a vida até hoje. Resolvendo traumas e crenças, os pensamentos vão parar de chegar como eles chegam, enviesados para o mal. Tornar-se-ão outros pensamentos. Duração média do tratamento pedras em escadas, 1 a 6 meses. Varia. Tem gente que vai preferir fazer uma coisa constante? Sim. É o que eu recomendo sempre? Não. Não é. Isso varia de caso a caso. Tem gente que faz 1 mês de tratamento, tem gente que faz 3, tem gente que faz 6, tem gente que prefere o contínuo. Isso realmente varia, tá? O preço que eu posso colocar aqui é da primeira sessão, porque o preço vai variar de acordo com o tratamento, com a duração média, com as coisas que se personaliza baseado no que a pessoa precisa especificamente, coisas assim. O preço da primeira sessão é R$200, que é o preço normal, certo? Mas não vai ser R$200. Tá até com pressa o negócio aqui. O preço que eu estou fazendo hoje em dia, para conseguir o maior número de pessoas possível, né? Para ajudar essas pessoas a resolverem a causa dos seus problemas e não ficarem com uma panela de pressão sem saída. É R$150, tá? No entanto, para você que está aqui hoje, até domingo, tá R$100 a primeira consulta. Eu estou fazendo isso realmente para ajudar você a tomar essa decisão que muda vidas. Muda vidas. Tanto o tratamento pedras em escadas, quanto o poesia cura. Os dois mudam vidas. E se você quiser fazer os dois, melhor ainda. Mas você vai se libertar desses traumas, dessas crenças, desses pensamentos que te aprisionam, que te cegam, que causam seu estresse, sua ansiedade, sua depressão, e que causam isso também nos seus filhos, na sua casa, nas pessoas próximas a você. Tome essa decisão logo. Cuida de você. Você precisa se cuidar para cuidar de verdade. Cuidar com amor. Cuidar com bem-querer das pessoas que você ama. Por hoje é isso. Espero de coração que o Bom Dia com Poesia e Terapia de hoje tenha aberto seus olhos e lhe feito bem. Espero você no tratamento Pedras em Escadas, no Poesia Cura ou no Bom Dia com Poesia e Terapia, sexta-feira que vem, às 9 horas da manhã. Ou nos 3 juntos, não tem problema nenhum. Inclusive, eu recomendo a todo mundo continuar assistindo
Bom Dia com Poesia e Terapia. Tá? Lembre-se, melhora quem transforma pedras em escadas. Melhora quem pega os obstáculos e faz com eles uma escada que leve a um próximo nível de vida. É isso. Você tem até domingo para tomar sua decisão. Eu espero que você faça o que for melhor para você. Eu espero que você cuide da sua saúde. E da saúde também do seu filho, tá? Para quem se interessar em buscar tratamento para o filho, pode falar comigo também. Os links estão na descrição desse vídeo, tanto do Poesia Cura quanto do tratamento Pedras em Escadas. Eu vou pedir para você deixar um feedback aqui nos comentários do YouTube sobre como o Bom Dia com Poesia e Terapia foi para você hoje, o que você achou, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe seu like. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Até a próxima, um abraço.